Boa tarde. Estou aqui para dar as boas-vindas em nome do Sesc São Paulo para mais uma programação do Sesc Ideias. Encontros virtuais promovidos sempre às 16 horas no nosso canal do YouTube, com o objetivo de debater questões latentes da nossa contemporaneidade. É com grande satisfação que apresento este encontro. Eu sou Jair de Souza Moreira Júnior, cirurgião dentista, mestre e doutor em ciências pela FAUSP, e componho a equipe do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc São Paulo. Fazendo minha audiodescrição, sou um homem branco, com cabelos curtos e grisalhos. Estou vestindo uma camiseta rosa. Atrás de mim, ao fundo, tem uma parede clara. Quero agradecer inicialmente a presença do público, o aceite dos nossos convidados e aos intérpretes de Libras e estenotipia. Desejo que todas as pessoas estejam bem e com saúde. Solicitamos que, ao final dessa live, acessem o link do questionário de avaliação que está disponível na descrição deste vídeo. As respostas de vocês são essenciais para o aprimoramento das nossas atividades, mapearmos o nosso público e temas que são relevantes para as nossas ações online. O público está convidado a fazer comentários e perguntas por meio do chat. As perguntas serão repassadas ao mediador e serão colocadas de acordo com a disponibilidade de tempo. A atividade de hoje compõe o Sesc Ideias e encerra a terceira edição do ciclo Metamorfoses, explorando a temática Feminismo, Crise Civilizatória e Metamorfose Social. Todas as atividades dessa edição do ciclo tiveram como proposta refletir sobre esperanças e sonhos. Precisamos retomar a nossa capacidade de sonhar, de construir um outro mundo, com formas mais evoluídas de desenvolvimento, ainda não alcançadas pela nossa sociedade do pragmatismo. Neste percurso, ainda que o feminismo seja um projeto múltiplo e diverso, que por isso mesmo abriga correntes divergentes entre si nos últimos anos, ele assumiu um caráter muito mais amplo que a mera defesa dos direitos e dos corpos das mulheres. Para discorrer sobre essa temática, teremos a participação de Bianca Santana, jornalista, escritora, professora e militante feminista negra brasileira. Autora de Continuo Preta, A Vida de Sueli Carneiro e Quando Me Descobri Negra. Para compor e realizar a mediação desse debate, convidamos Silvana Bragato, doutora em Nutrição Humana aplicada pela USP, mestre em Engenharia de Produção, graduada em Engenharia de Alimentos pela Unicamp, professora universitária nos cursos de Administração e Agronomia. Cursos esses com ênfase na economia circular, logística e administração da produção. Desejo aos participantes e ao público um ótimo encontro e para dar início a essa conversa, passo a palavra para a Silvana. Silvana, bem-vinda e boa sorte. Obrigada, boa tarde, Jair, boa tarde, Bianca, às intérpretes de Libras, Tabata e Camila, e a todos que estão nos ouvindo. Espero que estejam todos muito, muito bem. Bom, primeiramente eu gostaria de fazer minha audiodescrição. Eu estou falando de São Paulo, sou uma mulher branca, com cabelos claros e curtos, uso óculos de aro preto, estou com um brinco verde e vestindo uma blusa preta. Eu estou na minha casa, num quarto na minha casa, que no fundo tem uma estante de livros. É uma satisfação enorme estar aqui hoje, na terceira edição do ciclo Metamorfoses, que tem como curadores meus amigos queridos, Hamilton Faria, Antônio Martins, Américo Córdola e Célia Turino. O Metamorfose está sendo apresentado dentro do ciclo Ideias, que, como o nome já diz, é uma troca de ideias, né? E não uma palestra. Por isso que gostaríamos muito que vocês entrassem no chat do YouTube e fôssemos trocando ideias, né, entre nós mesmos. O ciclo Metamorfoses, ele surgiu em 2020, em plena pandemia, e a ideia desenvolvida tanto pelo Instituto Casa Comum quanto o Sesc é de levar reflexões e transformações nesses tempos de incertezas que nós vivemos, né, onde temos o empobrecimento da sociedade brasileira, o aumento da desigualdade, o aumento da intolerância e de relações sociais que ainda não foram ultrapassadas, como o racismo. Nesse terceiro ciclo, nós propomos, né, refletir
sobre esperanças e sonhos, como bem disse o Jair. Para isso, nós convidamos para o encontro de hoje a Bianca, que nós não nos conhecemos pessoalmente, né, Bianca? Mas que eu estou tendo a grata satisfação de estar lendo o livro Inovação Ancestral de Mulheres Negras, organizado pela Bianca. Eu considero que a Bianca pertence a essa nova e excelente geração, né, de pensadoras intelectuais brasileiras, e que hoje nós vamos conversar sobre as lutas, né, antipatriarcais que estivemos enfrentando e as possibilidades de superação da crise civilizatória. Para começar, Bianca, nós vemos condições muito adversas no Brasil hoje, né, como, por exemplo, as mulheres negras que recebem salários muito menores, né, de toda a sociedade, em que a gente pode até comparar que elas recebem 40% do valor que ganham os homens brancos. Temos também que elas são as pessoas mais expostas ao analfabetismo, né, onde a gente vê que 10,2% das mulheres negras com mais de 15 anos, elas não são alfabetizadas. Vemos também que elas são as maiores vítimas de homicídios, né, por exemplo, as mulheres e meninas negras, elas são assassinadas 66,7% a mais do que as mulheres e meninas brancas. Mas, na verdade, o que a gente quer falar é que, por outro lado de tudo isso, desse mundo tão adverso, são as mulheres negras que vêm inovando com soluções colaborativas, né, para a manutenção de suas vidas e da própria comunidade em que elas residem, em que elas habitam, em que elas vivem o seu dia a dia, né? E que elas vêm convocando um novo pacto civilizatório. Então, diante de tudo isso, Bianca, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso com a gente e também sobre o livro, né, Inovação Ancestral de Mulheres Negras. Muitíssimo obrigada, Silvana, obrigada, Jair, obrigada também a Tabata e Camila pela interpretação, e eu vou também me audiodescrever antes de iniciar. Eu sou uma mulher negra de pele clara, eu tenho um cabelo curto, crespo, meio para cima, e uso um fone de ouvido, desses headphones que passam por cima da cabeça. Visto uma blusa verde e tenho uma correntinha de prata. Atrás de mim, eu também estou num cômodo na minha casa, em um quarto, e atrás de mim, do lado esquerdo, tem uma parede, uma estante de livros, e além dos livros, é possível ver uma bandeirola amarela com o rosto da Marielle Franco estampado, que é do Instituto Marielle Franco. Do lado direito, tem uma parede branca com uma placa também da Marielle, e o quadro do Abdias Nascimento, que é o quê? Que é uma leitura dele da bandeira do Brasil. Tem um espelho, uma série de elementos, um fundo cheio de coisas. E é uma alegria muito grande estar aqui hoje participando dessa conversa, porque sonhar possibilidades, refletir sobre transformações possíveis, né, trocar ideias é algo sempre muito interessante, e a sua pergunta, Silvana, me provoca de muitas formas e de forma muito animadora, porque, de fato, as mulheres negras que ocupam a base da pirâmide social brasileira, e quando a gente fala de mulheres negras, a gente está falando dessa soma de mulheres que se autodeclaram pretas ou pardas. E acho importante reafirmar isso, porque muitas vezes as pessoas dizem, nossa, mas você é negra, né? Sua pele não é tão escura assim, seu cabelo, se você alisar, não dá para perceber, né? O racismo no Brasil, ele tem muitas marcas de sofisticação, e uma delas também tem a ver com questionar a negritude de pessoas negras de pele clara quando isso é conveniente, né? E é importante reafirmar, então, que negras e negros no Brasil é essa soma de quem se autodeclara preto ou pardo. E quando a gente olha os indicadores, e você passou alguns, por exemplo, né, tanto dos salários quanto da violência a que mulheres negras estão submetidas no Brasil, e quando a gente olha os dados das mulheres que se autodeclaram pardas para as pretas, os dados são sempre muito próximos. Em alguns momentos, quem se autodeclara
parda está numa situação um pouco melhor, em outras um pouco pior, mas ainda assim muito distante das mulheres que se autodeclaram brancas. Por isso essa demarcação, né, dessa diferença racial no Brasil, que tem a ver com quem é branco de quem é negro, sabendo, lógico, que no Brasil a gente tem também pessoas indígenas, pessoas amarelas, mas esse demarcador, né, de diferença racial gritante entre negros e brancos. E pensar que essas mulheres negras, independentemente do tom de pele, na base da pirâmide social, são de fato as que propõem soluções colaborativas, porque historicamente são as mulheres negras que cuidam no Brasil. Quando a gente olha os textos clássicos, né, os nossos clássicos, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Beatriz Nascimento, elas vão nos mostrando como, antes da abolição, durante o período da escravidão no Brasil, já eram as mulheres negras as que cuidavam por um sistema escravocrata perverso, em que o trabalho era todo ele realizado por pessoas negras, né? Então a gente tem muitas vezes a imagem da lavoura, né, das grandes plantações, mas a escravidão, ela estava assim nos pequenos negócios, ela existia também na cidade, dentro das casas. Quando a gente olha os anúncios de jornal, né, as pessoas alugavam mulheres negras amamentando, que tinham acabado de ter suas crianças, e que amamentavam também as crianças brancas. E depois da abolição, não teve uma mudança significativa, pelo contrário. Depois da abolição, quando homens negros não tinham trabalho, em sua maioria, porque foi uma mão de obra substituída no trabalho livre por uma mão de obra branca, imigrante, e tinha um desemprego massivo dos homens negros, as mulheres negras tinham um trabalho muito comum oferecido para elas, que era o trabalho doméstico, e que perdura até hoje. E na minha leitura, né, o trabalho doméstico sendo tão presente nas classes médias e nas elites brasileiras, ainda é uma marca importante do nosso passado escravocrata, do nosso passado colonial. E essas mulheres, então, estão presentes em todas as casas do Brasil. Porque as mulheres negras, elas conhecem todas as classes sociais, e elas conhecem pessoas de todas as origens, de todas as raças, de todas as formas, porque desde a base da pirâmide, elas conhecem, né, a população brasileira desde dentro das suas casas. Até o século XX, até pouco tempo, a maior parte das mulheres negras trabalhadoras ainda eram empregadas domésticas. É muito recente que as mulheres negras tenham outras ocupações e profissões, né, em sua maioria. Antes, o trabalho reservado mesmo, até 100 anos depois da abolição, ainda era um emprego doméstico. E isso faz essas mulheres não só conhecerem muito bem todas as casas do Brasil, saberem muito bem como todo mundo vive, acumular experiência de cuidado de todo mundo, como, né, por conta de uma situação tão precária e de salários tão baixos, as mulheres negras sempre precisaram de soluções colaborativas e criativas para manter sua própria vida e a vida de suas comunidades. Então, quando a gente olha o salário de uma mulher negra na cidade de Tiradentes, por exemplo, em São Paulo, você fala, como é possível viver? Se a gente for pensar só nas relações capitalistas, não é possível viver com salários tão baixos. Não é possível alimentar sua família com salários tão baixos. E hoje, com o Brasil de volta ao mapa da fome, a gente sabe que são essas mulheres as mais prejudicadas e as que estão nas filas dos ossos. Mas mesmo num momento em que o Brasil tinha saído do mapa da fome, eram as mulheres negras que estavam o tempo todo buscando essas soluções de compartilhamento, né, de vida coletiva. E esse saber, para dar exemplos, né, muito pessoais, e aí a gente está falando de feminismo, e o pessoal é político, né? A nossa história individual é também história coletiva. A primeira pessoa do singular é também primeira pessoa do plural. Eu lembro, eu vivi numa Coab na periferia de São Paulo, na Zona Norte, Coab Fernão Dias, e minha avó tinha sempre um botijão de gás a mais em casa.
E eu demorei muito para entender por que ela tinha 2. Não era uma reserva só para a nossa família. Era uma reserva que subia a escada, descia a escada, mudava de um bloco para outro. Porque quando tinha uma vizinha sem gás, que não tinha condição de cozinhar, um botijão ia para a casa dessa pessoa. E depois, quando podia devolver, ficava ali, porque em outro momento ia para a casa de outra pessoa. Então, essas táticas, né, de cuidado de si, da própria família, mas que também são de cuidado coletivo, que as mulheres negras compartilham desde sempre, elas podem estar a serviço de toda a população brasileira se as mulheres negras tiverem mais espaço para participar das decisões. Porque a gente já faz isso nas relações comunitárias. E a Marcha das Mulheres Negras de 2015 tem uma carta, um documento muito bonito, uma carta para toda a sociedade brasileira, que afirma exatamente essa condição de desenhar um novo pacto civilizatório a partir da noção do bem viver, que é uma noção emprestada de comunidades indígenas, né, latino-americanas, mas que tem essa ideia de que todas as pessoas possam viver em harmonia entre si, mas também com a natureza. E esse novo pacto civilizatório pode ser construído a partir da experiência de quem já faz isso há tanto tempo, mesmo em condições muito precárias. Não sei se eu te respondi, eu falo muito, Silvana, você vai me cortando e me ajudando com também o tamanho das respostas. Não, é isso mesmo. Eu vejo também, Bianca, que além dessa ajuda mútua que se tem, do cuidado, como você mesmo diz, ao longo da história do Brasil, as mulheres negras, elas produziram e publicaram muito conhecimento, né, e são poucas as pessoas no Brasil, eu acho que é uma parcela até minoritária, né, do Brasil, que conhecem essas histórias, que conhecem esses conhecimentos, eles são muito pouco divulgados. E eu até vi que tem um livro, Vozes Insurgentes de Mulheres Negras, em que ali você é relatado, né, algumas histórias e alguns conhecimentos dessas mulheres, como, por exemplo, da Esperança Garcia, que ela recebeu o título da primeira advogada do Piauí, quer dizer, ela foi só reconhecida agora, em 2017, pela OAB, né, e, eu acho que se fala Esperança Garcia, poucas pessoas sabem quem é, e a grande contribuição que ela trouxe pelo Brasil. E eu queria que você nos falasse um pouco dessas mulheres tão pouco conhecidas. Silvana, muito obrigada pela pergunta e por falar especialmente da Esperança Garcia. Quando você começou a falar de escrita de mulheres negras, eu até olhei para trás para procurar um livro na estante, eu vi que ele estava aqui na minha mesa, que é exatamente esse, né, o Vozes Insurgentes de Mulheres Negras, que dá para baixar na internet, ele está publicado numa licença aberta de direito autoral, que reúne textos de algumas dessas mulheres, que publicaram desde o século XIX, ao longo do século XX inteiro, mas que também escreveram até mesmo antes do século XIX, como é o caso da Esperança Garcia. E eu vou pedir licença para eu ler a carta que Esperança Garcia escreveu, mais ou menos em 1770, porque ela é muito curta e é um bom exemplo. Quando eu tive acesso à carta da Esperança Garcia, porque eu estava no doutorado na Universidade de São Paulo, pesquisando a escrita de mulheres negras. E aí eu falava, não é possível que uma pessoa tenha que ir até o doutorado para conhecer uma carta dessa relevância, publicada por uma mulher negra escravizada, ainda no século XVIII. Tudo que a gente ouve sobre escravidão no Brasil, nos anos da escola, tem sempre uma imagem, né, que reforça a subalternidade e que tem até, né, uma prática racista de afirmar que as pessoas negras aceitavam ou não se insurgiam. O máximo que falam sobre insurgência é sobre os quilombos, que sem dúvida foram importantíssimos, foram fundamentais para se criar possibilidades de vida comunitária fora do sistema escravocrata. Mas mesmo na escravidão tinha uma série de práticas de resistência da população negra. A Jurema Werneck escreve sobre isso, quando ela fala de práticas de recusa, práticas de sabotagem. A gente tem uma série de pesquisadoras que mostram como não era passiva
a escravização no Brasil. Pelo contrário, tinha resistência o tempo todo. E uma pesquisadora encontrou essa carta, mais ou menos de 1770, endereçada ao então governador do Piauí. Eu vou ler, então, rapidamente essa carta. Eu sou uma escrava de Vossa Senhoria, administração de Capitão Antônio Vieira de Couto, casada. Desde que o capitão lá foi administrar, que me tirou da fazenda dos algodões, onde vivia com meu marido, para ser cozinheira de sua casa, onde nela passo tão mal. A primeira é que há grandes trovoadas de pancadas em um filho, sendo uma criança que lhe fez extrair sangue pela boca. Em mim, não posso explicar que sou um colchão de pancadas, tanto que caí uma vez do sobrado abaixo, peada, grávida, por misericórdia de Deus escapei. A segunda, estou eu e mais minhas parceiras por confessar há 3 anos, e uma criança minha e 2 mais por batizar. Pelo que peço a Vossa Senhoria, pelo amor de Deus e do seu valimento, ponha os olhos em mim, ordenando ao procurador que mande para a fazenda onde ele me tirou, para eu viver com meu marido e batizar minha filha. Diz sua escrava Esperança Garcia. Essa carta nos informa muitas coisas. Uma carta curta, de poucas palavras, que nos informa que no século XVIII você tinha uma mulher negra escravizada que lia e escrevia. O primeiro censo do Brasil é de mais de 100 anos depois. E nesse primeiro censo, 84% da população brasileira não era alfabetizada. Imagina, no século XVIII, você tem pessoas negras que eram alfabetizadas e que não só sabiam ler e escrever, como dominavam a escrita como um instrumento político. A Silvana adiantou que a Esperança Garcia, ela foi considerada a primeira advogada do Brasil pela OAB por ter escrito essa carta, que era também uma petição que reivindicava direitos para a população escravizada e que também denunciava a situação a que ela, seus filhos, sua comunidade estavam expostas. Então, isso é de uma importância enorme. Além disso, tem táticas muito sofisticadas nessa carta. Porque a Esperança, ela afirma a violência que ela era submetida sem aceitar que aquela era a condição natural de pessoas escravizadas. Sem aceitar que ela fosse um objeto. Ela denuncia a violência como algo que não poderia acontecer. Mas ela também sabia que naquele período escravocrata era esperada a violência contra ela. Então, o que ela fala? Ela fala de uma criança dela e mais 2 que não foram batizadas. Quando ela faz isso, ela está dizendo para o governador, olha, esse fazendeiro está escondendo informação de vocês. Porque era obrigatório batizar as crianças para ter o registro na Igreja Católica, para o Estado, porque quem registrava era a Igreja, mas o Estado tinha informação. Se as crianças não eram registradas, isso era um problema, era uma prática que atacava o próprio Estado. Então, quando ela dá essa informação, ela diz para o governador nas entrelinhas, você tem que mandar alguém aqui ver o que está acontecendo, porque esse fazendeiro está deixando de informar o Estado do que está acontecendo aqui. Isso é ruim para vocês. Isso é de uma sofisticação enorme. Tem um outro estudo de anos depois que vê no testamento do proprietário dessa fazenda dos algodões, que é onde estava o marido, né, da Esperança Garcia, no testamento a Esperança está listada de novo nessa fazenda, depois de 1770. Isso nos indica que a carta dela teve sucesso, foi bem sucedida, e que ela voltou para o lugar onde ela gostaria de estar com a família dela. É tão forte essa informação, é tão relevante, é tão importante, que nos permite ter outra visão sobre a nossa história. E tendo outra visão sobre a nossa história, conhecendo mais profundamente quem nós somos e quais as táticas utilizadas na resistência à escravidão, na resistência ao racismo, no pós-abolição, a gente tem mais condição
de elaborar também a resistência hoje. A gente falou bastante da Esperança Garcia, Silvana, mas tem uma série de mulheres, né? Assim, para esse livro, eu fiz a seleção de algumas, mas teria muitas outras para te conversar. Então, a Maria Firmina dos Reis, que publicou um romance, ainda quase 40 anos antes da abolição, o romance Úrsula. Tinha Antonieta de Barros, que foi deputada em Santa Catarina, com muitos textos publicados em jornal. A Eunice Cunha, que era de um jornal importante da imprensa negra aqui em São Paulo, chamado Clarim da Alvorada. Ela foi secretária de redação do jornal, ela tinha uma coluna, publicava textos defendendo os direitos das trabalhadoras domésticas no comecinho do século XX. Então tem uma proliferação de conhecimento também sistematizado e publicado, mas que a gente, como esse conhecimento não circulou, como muitas vezes essas histórias são apagadas, parece que não existe, e parece que o tempo todo, só agora começou. Não é verdade, existe, desde que a imprensa existe no Brasil, existe livro e texto publicado de autoria negra, de autoria feminina negra, e a gente tem um trabalho de escavação e de divulgação a fazer. Ótimo, Bianca, é isso mesmo, a gente tem que redescobrir tudo isso, né, que já foi tão falado e ninguém conheceu. E, mudando um pouquinho de assunto, não tanto, mas só é que nós entendemos, né, que o movimento feminista e mesmo o movimento negro, as pessoas vêm comentando que esses movimentos, eles se limitam sobre as pautas de identidade, né? Creio que tentando diminuir um pouco a importância desses movimentos, né, querendo simplificar um pouco demais tudo isso, né, a importância e a atividade desses movimentos. Você diria que esse tipo de posição é uma falácia? Obrigada, Silvana, por essa pergunta, porque é uma falácia perversa. Porque identidade todo mundo tem identidade. E as nossas identidades, elas não são fixas. Então, eu sou mulher negra, eu sou pesquisadora, eu sou ativista, eu tenho muitas faces e eu me conecto a diferentes grupos a partir dessas várias faces. E é assim com todo mundo. Quando a gente pensa em fazer política a partir de identidade de gênero, de identidade de raça, isso é, sem dúvida, muito importante, porque eu estou fazendo política a partir dessas identidades para todo mundo, olhando para tudo. E não é só mulher negra, não é só a população LGBT, não é só feminista que faz política desse jeito. Se a gente pensar que um dos maiores partidos, talvez o maior partido do Brasil, se chama Partido dos Trabalhadores, a gente precisa saber que trabalhador é também uma identidade. E a partir da identidade de operário, de trabalhador, de intelectual, se faz política para todo mundo, se pensa política para todo mundo. Então, reduzir os movimentos feminista, movimento negro, a movimentos identitários, é uma falácia perversa, porque todo mundo faz política a partir da própria identidade. Mas esses movimentos fazem política de transformação social. O movimento negro, o movimento de mulheres negras, considera gênero, raça, classe e os demais marcadores de diferença para pensar políticas para toda a população brasileira. E eu nunca vi esses movimentos se autodefinirem como identitários. Quem chama de identitário é quem, normalmente, gente, é homem branco, que tem medo de perder poder e que fala, não, quem está fazendo política pensando em todo mundo sou eu. Esses grupos estão fazendo política pensando em nichos. Só que quem é que está fazendo política há centenas de anos para preservar o próprio lugar? Por que não muda? Porque o topo da pirâmide continua sendo formado por homens brancos, dizendo que são universalistas, dizendo que fazem política para todo mundo, mas que preservam um lugar de identidade com muitos privilégios. Então, quando a gente fala de identidade, a gente também denuncia esses lugares de privilégio que precisam dar lugar aos direitos. Chega de privilégio, direito para todo mundo. E fazer isso a partir
dos movimentos sociais. Fazer isso a partir de movimento feminista, a partir de movimento negro, é tão legítimo quanto fazer isso a partir do movimento sindicalista, operário, de trabalhadores. Certo. E nós entendemos também que o feminismo, ele não aí já partindo mesmo para o feminismo, né, vamos dizer assim, ele não se limita só a esse discurso político, né, às vezes as pessoas acham que as mulheres lutam, por exemplo, para buscar somente os melhores salários, para terem cargos de chefia em empresas. Eu acho que é, de novo, né, querer rechaçar um pouco o que é o feminismo, né, querendo que as mulheres querem só essa coisa muito simples da vida, e não é bem isso, né. Eu vi que você mesmo tem dito que o machismo e o racismo, eles estão dentro de nossas casas, né. Então, eu queria que você nos falasse um pouco sobre isso, né, sobre o que é o feminismo, né, o que se anseia através disso. Maravilha. Tem um feminismo liberal que muitas vezes se pauta só nesse direito individual de ocupar posições, ou dessas liberdades individuais desconectadas do todo, né? Pelo menos essa é a minha leitura. Mas isso é um recorte. E não, o feminismo não se reduz a esse feminismo liberal que quer ocupar cargo de chefia em grandes empresas. Você tem muitas linhas do feminismo que questionam que exista hierarquia nas empresas, ou que questionam as empresas com tanto poder, que questionam o capitalismo. Então, feminismo popular, feminismo anticapitalista, feminismo ecossocialista, feminismo negro, questionam esse feminismo liberal, que me parece ser uma parcela pequena até do que é a expressão do feminismo no Brasil. O feminismo que me diz respeito é um feminismo que questiona toda e qualquer forma de opressão e que advoga pelos direitos das mulheres e os direitos das mulheres negras, principalmente porque nós somos a base da pirâmide social brasileira, mas que não quer inverter a pirâmide, que não quer que nenhum outro grupo humano ocupe a base da pirâmide, porque não quer que exista essa pirâmide com esse nível de desigualdade, mas que é uma sociedade que tenha justiça racial, equidade, igualdade, para que todo mundo possa viver. Tem um lema da Marcha Mundial das Mulheres, que é muito conectado a esse feminismo popular, que é mulheres em marcha até que todas sejamos livres. E esse todas inclui as mulheres negras, inclui as mulheres LGBTQIA+, inclui mulheres com deficiência, inclui até as pessoas que se identificam como quem não tem gênero, não precisa ser mulher. Tem uma questão importante da gente entender, que é todas as pessoas terem condições de vida, poderem exercer direitos numa sociedade como a nossa. Esse feminismo me diz respeito. Um feminismo que luta por justiça, igualdade, equidade, pelos direitos de todas as pessoas. E é doloroso quando a gente vê uma propagação de um feminismo que é só para usar a roupa que quiser ou ter bons salários, quando a maior parte da população continua com baixos salários. Eu não estou defendendo com isso a desigualdade salarial, não estou dizendo com isso que as mulheres têm que ser pautadas sobre o que vestir ou não, não é nada disso, mas é que essa reivindicação, ela é pouco. É lógico que todo mundo pode vestir o que quiser, mas a gente também precisa compreender que tem gente que não tem saneamento básico, que os meninos negros são assassinados pela polícia, e que isso é também um problema feminista. As mulheres querem viver num mundo onde elas não chorem a morte dos seus filhos, dos seus companheiros, dos seus pais, dos seus companheiros no mundo. As mulheres defendem a floresta, as mulheres defendem os rios, as mulheres defendem as matas. Tem uma feminista italiana que vive há muito tempo nos Estados Unidos, de quem eu gosto demais, que é a Silvia Federici. Ela fala muito sobre o comum, e ela fala como as mulheres são as guardiãs do comum no mundo inteiro. As mulheres são a resistência
no mundo inteiro. Então, esse feminismo que compreende as mulheres como a frente da resistência, protegendo todas as pessoas, mas também todos os seres, as mulheres como as protetoras da vida, esse feminismo me diz respeito. Você falando agora, Bianca, veio um pensamento assim, por que as mulheres atualmente, nem sei se é uma minoria, tá? Elas têm a dificuldade de se identificar ou até mesmo de aceitar o feminismo, né? Porque eu vejo que isso transpassa, por exemplo, um setor econômico ou mesmo de localização, né? Tem vamos dizer assim, um ranço em relação a isso. Acho que tem muitos motivos, Silvana. Uma das razões é que muitas vezes as pessoas não compreendem o que é o feminismo. Porque se a gente compreende o feminismo como a luta para que todas as pessoas possam viver em liberdade e dignidade, se as pessoas compreenderem feminismo a isso, eu acho difícil a maioria das mulheres não compreender que ela se identifica com o feminismo. Mas muitas vezes o feminismo é vendido como o contrário do machismo. As mulheres, então, querem ocupar o lugar dos homens. Tem uma série de perversões também que vai se propagando, né? E as pessoas falam hoje de ideologia de gênero, como se quem denunciasse desigualdade é que criasse as desigualdades. Ou como se, ao defender o feminismo, eu queira que as mulheres abram mão de qualquer coisa que seja escolha delas, por um determinado modelo. Como se só desse para ser feminista se você se vestir de determinado jeito, ou se você não ligar para determinadas coisas, sabendo que o feminismo tem a ver justamente com a liberdade. Então é comum ouvir de mulheres falando, eu não sou feminista porque eu uso batom. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Você pode ser feminista e usar batom ou não usar batom, usar unha pintada ou não usar unha pintada, se identificar com aquilo que é considerado feminino ou não. Tem a ver com a liberdade de poder ocupar o seu corpo e existir no mundo do jeito que te parecer adequado, desde que isso não tire a liberdade de outras pessoas, desde que isso não agrida outras pessoas. Mas essa compreensão de feminismo, ela me parece ainda mesmo muito restrita a determinados círculos. E aí fica parecendo que uma outra coisa que a gente ouve, né, com frequência, infelizmente, é de que as feministas querem destruir a família. E não é nada disso. Tem gente que fala que as feministas não defendem a vida, e é o oposto disso. A questão do aborto, que é tão delicada e que é usada tantas vezes de forma perversa, principalmente em período eleitoral, é uma distorção a forma como se fala. Porque falam, as feministas defendem o aborto porque elas não são a favor da vida. É o oposto disso. O aborto ilegal mata mulheres e meninas todos os dias, infelizmente. O aborto legal, legalizado, regulamentado, aumenta a nossa possibilidade de trabalhar a educação sexual para que as meninas, mulheres, não engravidem se não for a vontade delas. E caso isso aconteça, elas não correm o risco de um aborto ilegal. Porque mesmo sendo ilegal, as mulheres fazem aborto. Isso não é um desejo político. Isso é algo que acontece desde que a humanidade existe. E em vez da gente olhar como saúde pública, já que existe, como eu faço para que seja o menos perverso possível? Não, eu finjo que a proibição vai impedir o aborto. Isso não é verdade. Mesmo o aborto sendo ilegal em tantos casos, mulheres ricas fazem aborto todos os dias. E aí tem uma hipocrisia, que é, tudo bem, mas aí eu finjo que eu não vi. E aí tem um discurso religioso que se mistura a um falso moralismo e que deixa a saúde em último plano, e a saúde deixa de ser uma discussão. Ou eu parto daquilo que é a minha escolha, do que eu quero para a minha vida, como se isso fosse
o suficiente para determinar o que precisa ser a discussão pública ou o que precisa ser política para todo mundo. Então, a gente precisa ter uma compreensão mais profunda de que o feminismo diz respeito ao direito à vida, à proteção das meninas, das mulheres e de todas as pessoas. E aí, me parece que muitas mulheres não se identificam com o feminismo, porque em vez da gente ter essa discussão nesses termos, a gente cai nessas falácias, como se tivesse, não, mas aí feminista quer que todas as mulheres vivam assim, assado, faça isso, faça aquilo, e não é verdade. É isso mesmo, Bianca. Bianca, o Brasil, a gente vê que ele é muito marcado, né, pelo genocídio dos povos originários, pela escravização dos povos de origem africana, e mesmo pelo menosprezo pelos povos, né? É possível ter democracia enquanto houver racismo? Silvana, um dos lemas da Coalizão Negra por Direitos, de que a Casa Sueli Carneiro, né, onde eu estou, faz parte, é o seguinte: enquanto houver racismo, não haverá democracia. Isso é primordial, porque se a gente olhar para a nossa história, mesmo nos períodos em que a gente olha e fala, isso aqui é de fato democrático, quem ocupou os lugares de representação política, por exemplo, foram pessoas brancas, e foi a minoria de homens brancos. Então, o poder político, ele ainda está concentrado numa minoria, e não na maioria, como deveria ser na democracia. Quando eu penso que os direitos da Constituição precisam ser garantidos para todas as pessoas, e que metade da população não tem acesso aos direitos garantidos na Constituição, dá para a gente ver que a nossa democracia não foi plena no Brasil, até hoje, nunca foi. É evidente que a gente teve períodos muito piores. Esse último governo foi ainda mais trágico. A ditadura militar foi especialmente perversa. Não estou dizendo que é tudo a mesma coisa. Mas mesmo nos períodos democráticos, tinha uma parcela da população que não tinha os seus direitos políticos garantidos e nem o seu direito à vida garantido. Seu direito de ir e vir, sem tomar um tiro, sem ser acusado de um crime, sem ter o respeito à sua cor de pele, ao seu cabelo garantido. Então, para a gente viver democracia, a gente precisa extinguir o racismo. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Isso vale para as pessoas negras, isso vale para os povos indígenas. A gente tem um trabalho muito importante a fazer no Brasil, que enquanto a gente não tiver nem representação política distribuída, como é na população brasileira, então eu preciso que um Congresso represente o que é a população do Brasil. Eu preciso ter metade do Congresso negro. A gente está longe disso. Eu preciso ter metade do Congresso feminino, eu preciso da metade das mulheres na Câmara, no Senado. A gente também está longe disso. Então, além dessa representação política, a gente também precisa dos direitos garantidos para toda a população brasileira. E disso a gente está ainda mais longe, me parece. Então, tem muito trabalho para reconstruir a democracia, ao mesmo tempo que a gente está num momento de extrema esperança. Eu, pelo menos, estou esperançosa. Parece que saiu uma bigorna do meu peito. Agora a gente pode respirar com o resultado das urnas e retomar a construção de um país que, de fato, seja democrático. E, para isso, a gente precisa enfrentar o racismo como prioridade. Certo, Bianca, vou ler uma pergunta aqui, que quem mandou foi o Célio Turino, que é: em um país tão desigual como o Brasil, a rede de solidariedade popular, tecida na base da sociedade, sobretudo por mulheres negras e pobres, tem sido a força para que a sociedade brasileira ainda não tenha se esgarçado, garantindo a sobrevivência entre os pobres. Como isso impacta as relações de afeto e solidariedade popular? Obrigada, Silvane. Obrigada, Célio Turino, também. Não consigo ouvir o nome Célio Turino sem pensar na maravilha que foram os pontos de cultura e na potência de reconhecer, né, no povo o que há de mais forte na cultura brasileira. Então, também fica meu abraço de admiração e de bastante gratidão ao Célio Turino. E essa solidariedade, ela se expressa
nesses vínculos comunitários que a gente falava antes. Então, eu dei como exemplo minha avó com botijão de gás no prédio quando eu era criança, mas que a gente pode pensar hoje também nas comunidades evangélicas. Muitas vezes a gente olha, né, para os evangélicos, e muita gente falou disso no período eleitoral, como a religião. E é lógico que a dimensão religiosa é importante, mas tem outra dimensão que a gente precisa compreender melhor, que é a dimensão comunitária. Que hoje, com tantas políticas públicas destruídas, muitas vezes o lugar que permite o vínculo comunitário é a igreja. Porque você não tem o ponto de cultura, você não tem o teatro, você não tem a escola forte para receber as pessoas como ponto de articulação. E aí, o que fica para ajudar nesse tecido social? Quem está com a porta aberta, fica a igreja. Então, a igreja ela tem a dimensão religiosa, mas ela tem também a dimensão comunitária. E isso é algo que a gente precisa entender muito bem. Ainda mais se a gente quer construir autonomia para esse país, para as pessoas desse país. A gente precisa fortalecer esses vínculos comunitários em diferentes espaços, em diferentes formatos, enfrentando também o racismo religioso. Então, por que é admirável e válido que as pessoas se reúnam numa igreja evangélica, mas olham para as comunidades de terreiro, para o candomblé, como umbanda, como sendo coisa do diabo, e tem uma pessoa de branco na rua, aquilo é errado? Isso é um problema. Não dá para a gente olhar desse jeito. O Estado é laico, mas o Brasil é um país que tem multiplicidade religiosa. Então, a gente precisa também entender o que significa o racismo religioso. As comunidades negras foram muito cuidadas ao longo da história do Brasil dentro dos terreiros. Já que não tinha vínculo familiar sanguíneo, as famílias de santo foram fundamentais para a população negra sobreviver ao que foi a escravidão e ao pós-abolição. Então, isso que está na nossa força, né, nessa nossa base social, nessa nossa solidariedade mesmo, isso precisa ser incentivado de muitas formas. Me parece que tem uma força política nesses nossos vínculos comunitários que a gente ainda não conseguiu transpor totalmente para o poder institucional. Não faço ideia de como fazer isso, mas eu acredito que a gente consiga. E depois dessa vitória nas urnas, em condições tão adversas, eu tenho certeza de que a gente consegue. De que os nossos vínculos de solidariedade, comunidade, eles são mais fortes, mais importantes e que eles precisam ser incentivados e reconhecidos por nós. Tem uma outra pergunta também, que é do Hamilton Faria. Como operar uma mudança radical na cultura brasileira e no processo civilizatório a partir da participação das mulheres negras? Hamilton Faria, que pergunta difícil a sua. Porque essa mudança radical, essa transformação radical, me parece que mulheres negras fazem todos os dias em seu cotidiano. Nas situações mais adversas, mais difíceis, tem sempre uma ruptura radical, mas que a gente ainda não conseguiu levar para os espaços de tomada de decisão, para os espaços de poder. Eu estou muito animada com o novo governo, mas eu tenho muita dúvida de como esse governo vai ser composto. Quando a gente olha para os diferentes grupos de transição que estão muito bons e que é muito empolgante, ainda assim as mulheres negras estão subrepresentadas mais uma vez. O Norte e o Nordeste estão subrepresentados mais uma vez. Então a gente compreende que para ganhar a eleição, as mulheres negras foram fundamentais, o Norte e o Nordeste são fundamentais. Mas na hora de planejar o que será o novo governo, a gente, de novo, não considera a autoridade política desses sujeitos. Isso é um problema. Tem uma coisa que a gente precisa entender, que é quem concentra poder e quem tem a caneta na mão precisa confiar que mais sujeitos políticos têm condição de tomar decisões em benefício de toda a população desse país. Porque o que eu vejo muitas vezes é esse reconhecimento de que a base,
que as mulheres negras constroem na base é muito relevante, só que para construir política, para tomar decisão, aí é melhor quem tem mais experiência, ou quem sabe como fazer, ou quem está num determinado lugar. Enquanto a gente não entender que o poder tem que ser repartido, que isso vai beneficiar todo mundo, não vai beneficiar só as mulheres negras, a gente vai patinar. E, infelizmente, eu acho que a gente segue patinando. Como ativista feminista, como ativista de movimento negro, eu acredito que o nosso trabalho seja transformar o movimento negro, o movimento de mulheres negras, em movimento de massa no país. Porque, infelizmente, essa não é a realidade ainda. A gente tem uma maior parte de população negra, mas muita gente ainda sem consciência racial, uma minoria com consciência racial. Eu acredito que o trabalho que eu tenho que fazer pessoalmente, que o movimento social tem que fazer pessoalmente, é esse. Que a gente precisa transformar a sociedade a partir da tomada de consciência para, de fato, construir poder político e fazer as transformações radicais necessárias. Mas não dá para a gente esperar que os homens brancos que estão no poder há tanto tempo vão fazer a mudança radical que a gente espera. Isso não vai acontecer. Isso nunca aconteceu na história. Bianca, você falando me deu uma curiosidade. Como que você acha que dá para ampliar esse movimento negro, transformá-lo de fato assim num movimento de massa? Silvana, eu me pergunto isso todos os dias e pergunto para todo mundo com quem eu trabalho, com quem eu milito diariamente, né? Como a gente faz para as organizações de movimento negro terem portas abertas, terem ponto de chegada? Como a gente faz para formar a gente? A gente precisa experimentar modelos. Eu tenho olhado para o que a extrema-direita tem construído no mundo, até para a gente entender como essa gente está se... Eles formam gente, eles colocam isso como prioridade. Tem uma disputa ideológica que muitas vezes a gente se nega a fazer, porque a gente acha que está superado, que não precisa. E eu acho que a gente precisa fazer. Então, a gente tem um trabalho de comunicação importante, a gente tem um trabalho de formação importante, como uma tentativa mínima, né, de contribuição, um passinho. Na Casa Sueli Carneiro, que é onde eu trabalho, a gente tem pensado em formações para mais pessoas. Então, a gente está muito acostumada a fazer formação, roda para 20, 40, mas o momento político nos exige outra coisa. Então, a gente acabou de lançar um curso, começou essa semana, com o nome mais abrangente, o nome do curso é Ler o Brasil, com 4 pensadores negros muito importantes para nós, e a gente construiu ali um modelo de educação à distância, pensando o curso massivo mesmo, como uma tentativa de formar mais pessoas. A gente tinha uma meta ambiciosa de receber 2.000 pessoas para esse curso, e a gente recebeu mais de 15.000 inscrições. A gente ficou, por um lado, muito feliz e, ao mesmo tempo, desesperadas, mas a gente vai ter que dar conta, e a gente precisa disso. A gente precisa acolher as pessoas, a gente precisa de porta de entrada, a gente precisa de formação política, a gente precisa se conectar com o chão. E isso não dá para uma organização fazer, não dá para... Todo mundo tem que tomar isso como tarefa. A gente precisa... A Coalizão Negra por Direitos, durante a pandemia, fez uma campanha chamada Tem Gente com Fome, que além de distribuir cesta básica, cesta verde de alimento orgânico, também fazia educação política em centenas de comunidades espalhadas pelo Brasil todo. A gente tem que fazer isso. A gente tem que se conectar com as pessoas que querem participar politicamente, mas que não encontram espaço, não sabem como fazer isso a partir do movimento negro. Eu também não tenho, assim, uma resposta redonda para te dar, Silvana, mas eu digo que é o que a gente tem buscado e a gente precisa conversar sobre isso para entender mais formas de como construir movimento de massa para, de fato, né, mudar, transformar a realidade do país. É muito feliz eu fico, né, de ver a procura que teve, né, 15.000 pessoas, e isso vem muito ao que a gente está procurando, né, nesse nosso ciclo, que é justamente da esperança de sonhos, né, isso nos abre um campo para a esperança, né, no que há por vir. Só pegando aqui para te mostrar que tem um comentário aqui no YouTube do Hamilton, sobre a sua fala, em que ele diz que mulheres guardiãs do comum, defesa da vida.
trilhar novo passo civilizatório a partir do bem viver. Isso tudo é muito legal. Parabéns, Bianca. E agora eu tenho uma pergunta do Antônio Martins. Ele diz que os movimentos feministas brasileiros convocaram há pouco mais de 4 anos uma manifestação gigantesca e transformadora. Desde então, parece ter havido um certo arrefecimento. A luta contra o aborto, por exemplo, desencadeou de manifestações gigantescas e vitórias na Argentina, no Chile, no Equador, mas aqui no Brasil não, como, por exemplo, a luta contra a criminalização do aborto. Você concorda com esta avaliação? Se sim, como superar o problema? Muito obrigada, Antônio Martins, não só pela sua pergunta, como também para o convite para estar aqui nesse ciclo. Muito, muito feliz por isso. E esse ano eu passei o 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, no Chile. Eu estava em Santiago, porque foi às vésperas da posse do Boric, e nós fomos numa comitiva da Coalizão Negra por Direitos até lá. E eu fiquei espantada com o 8 de março, porque tinha 350 mil mulheres nas ruas de Santiago. E Santiago não é São Paulo, Santiago é uma cidade pequena, o Chile é um país muito pequeno, e tinha 350 mil pessoas na rua no 8 de março. Muitas mulheres jovens, muitíssimo jovens, estudante secundarista, universitária, era assim a maioria de quem ocupava a rua. Aquilo me pegou muito forte, porque eu falei, essas 350 mil mulheres na rua, né, o que eu pensava, elas garantem a possibilidade de um governo Boric com paridade de gênero. Antes de chegar ao Chile, a gente tinha ido à Colômbia acompanhar um pouco das prévias das eleições presidenciais, quando a Francia Márquez era candidata à presidência da República, e hoje ela é vice-presidenta da Colômbia, né? Francia Márquez é uma mulher negra, feminista, de origem rural, ambientalista, que vem do movimento de mulheres negras, do movimento popular, e hoje é vice-presidente do país, com um discurso à esquerda, e um discurso que fala do comum das mulheres negras, do cuidado, um discurso muito conectado com aquilo que a gente acredita que seja primordial agora. E a Francia Márquez é a vice-presidenta da Colômbia. E a gente olha para o Brasil e fala, como isso é possível lá e aqui não? O que está acontecendo com a gente? Eu tenho pensado um pouco, né? Muita gente tem pensado muito, na verdade, sobre 2013. E como 2013 foi decisivo no Brasil para um crescimento dessa direita organizada num discurso contra as instituições. E é curioso porque na Colômbia, o movimento que ajuda a eleger a Francia Márquez também cresce num questionamento às instituições, mas pela esquerda. No Chile, quem elege o Boric é também um questionamento às instituições pela esquerda. Então, parece que tem uma coisa do nosso tempo, que é questionar as instituições, questionar o poder político, que no Brasil foi apropriado pela direita e na construção de uma extrema-direita. Me parece que a gente não tem ocupado as ruas, as redes, com a radicalidade que o nosso discurso exige. E aí fica parecendo que é radical passar leite condensado no pão e comer fazendo live no YouTube, entendeu? Quando a gente não assume a radicalidade da política, a gente abre espaço para um radicalismo esvaziado de quem ocupa o poder na instituição por décadas, sem fazer nada, e que ainda assim se acha no direito de fazer o discurso anti-instituição. Então tem uma coisa assim das ruas e do radicalismo que eu acho que a gente precisa se reapropriar, porque radicais somos nós. Quem está denunciando que as instituições não funcionam em benefício da maior parte da população brasileira há tanto tempo também somos nós. E assumir essa radicalidade é importante também no que a gente estava falando sobre o aborto que você disse agora. Então na Argentina dá para lidar com a legalização do aborto na rua, com todas as mulheres com lenço verde no pescoço, usando, né, a bandana verde, porque
a conversa sobre educação sexual e reprodutiva está na boca de todo mundo. As pessoas falam sobre isso nas escolas, falam sobre isso nos meios de comunicação, falam sobre isso nos movimentos sociais. A gente voltou tantos passos nos últimos anos, essa extrema-direita cresceu nesse discurso de ideologia de gênero, constrangendo a gente a não fazer os debates importantes, os debates relevantes. E eu vou dizer que, para mim, foi uma tristeza esse final de campanha eleitoral, em que parecia que, para ser presidente do Brasil, você tem que ser cristão. Porque aí vira uma acusação a um determinado candidato, ele não é suficientemente cristão, o outro é mais cristão que ele. O que é isso? Se a gente está dizendo que o Estado é laico, ou uma acusação de, na verdade, quem não defende o aborto não sou eu, quem defende o aborto é ele. O quê? Então a gente vai rifar os direitos das mulheres para fazer um discurso palatável para a maior parte da população, em vez de compreender a importância de fazer a disputa ideológica? Então, me parece que hoje nos tem faltado coragem de fazer os debates necessários, os debates fundamentais, e fazer com a tranquilidade de que a gente está defendendo a vida da população brasileira, que a gente está fazendo uma defesa de direitos. Não sei se eu te respondi, Antônio, eu acho que não, mas eu acho que nos falta coragem e radicalidade de assumir aquilo que é importante e de conversar e de fazer disputa política, de fazer formação ideológica. A Anice Mamed, ela está comentando aqui, você saber, nossa, que curso incrível, adorei, precisamos mesmo mexer na base deste país. E agora uma outra pergunta, que as mulheres como as guardiãs do comum está presente em todas as culturas ancestrais e de raiz. O pensamento mágico, a inteligência corporal, intuitiva, também foi caracterizado como bruxaria. Como reconectar essa inteligência da animalidade humana com o pensamento científico e racional? Que pergunta interessante e desafiadora, né? Eu tinha falado antes da Silvia Federici, e o livro dela mais conhecido é O Caliban e a Bruxa, em que ela vai estudar a queima às bruxas como fundamental para a estruturação do capitalismo. Então ela diz que esse discurso, né, do iluminismo, do renascimento, da ciência, também concentrou poder nos homens, tirou o poder das mulheres. Então, se em determinado momento as ervas não servem mais para cura, porque isso é bruxaria, eu dou todo o poder para os médicos, né, para quem tem formação em medicina, e também para a indústria farmacêutica, também para a indústria. Só que aí a gente vive um momento em que falar sobre isso parece perigoso. Por quê? Porque a gente tem uma extrema-direita fazendo um discurso anti-ciência e anti-vacinação. Então fica parecendo que ou você defende a ciência incondicionalmente, porque senão você vai ser alguém que acredita que a Terra é plana. E esses dois extremos são extremamente perigosos para nós. Por quê? Porque a ciência ela é muito importante. Só que uma das premissas da ciência é ela poder ser questionada. E isso não significa que a gente não vai tomar vacina, que a gente não vai incorporar conhecimento provado da ciência como conhecimento relevante, legítimo e necessário. Então, sim, a Terra é redonda, sim, a vacinação é fundamental para cuidar das pessoas, para garantir a vida. Tudo isso é premissa. Mas a partir dessas premissas, eu também preciso reconhecer o conhecimento tradicional como fundamental e muito importante. Eu preciso reconhecer que para uma série de cuidados no dia a dia, eu não preciso dar dinheiro para a indústria farmacêutica. Eu não preciso cuidar da dor de cabeça dando dinheiro para um grande laboratório e aumentando o poder dessa indústria no capitalismo. Eu consigo fazer isso com um chá de uma erva que eu tenho no quintal da minha casa e que vem de um saber ancestral. Me parece que a gente precisa compreender nuances, tons, que as coisas têm, elas são complexas, a gente precisa voltar a lidar com a complexidade como algo extremamente positivo, não como algo ruim.
Não preciso ter resposta fácil e simples para tudo. Então, a razão, ela é importante e tem seu lugar, mas a gente tem uma série de conhecimentos tradicionais que são também legítimos e importantes. E para isso, eu preciso ter criticidade, eu preciso fazer leitura crítica, eu preciso sustentar os debates, eu preciso conseguir fazer reflexões que vão me dizer em que momento aquilo que a indústria farmacêutica apresenta é o fundamental para a saúde coletiva e para o cuidado de todo mundo, e em que momento a indústria farmacêutica está prejudicando a maior parte da população. E aí discutir patente é muito importante, discutir o que é bem comum, quando eu falo da ciência, também é extremamente importante, e a gente vai chegando a outras discussões que são também fundamentais. A outra pergunta do Célio, é muito importante isso que a Bianca fala sobre a repartição do poder. Esse poder concentrador não é vestígio do poder colonial e impositivo? Sim, com certeza sim. Dá para a gente ver poder colonial nas nossas estruturas sociais todas, né? E a gente precisa enfrentar esse colonialismo, dizendo que ele existe, nomeando, provocando. Nessa conversa que a gente está tendo aqui é algo, né? Acho que todo mundo que está participando desse debate tem em alguma medida o questionamento dessa perspectiva colonial, que é também racista, misógina, machista. E o Antônio Martins mandou outra pergunta para a gente. Será que a esquerda brasileira não se institucionalizou demais? Os discursos recentes do Lula, que falam em confrontar os mercados financeiros, seriam uma forma de sair dessa armadilha? Me parece que sim, achei muito bom, finalmente, né, o mercado, porque aí fica parecendo que o mercado é Deus, né, porque também não tem um questionamento ao que é o mercado, e fica parecendo tradição, fica parecendo dogma, e aí enfrentar os dogmas são fundamentais. Que bom que o Lula tem feito esses discursos e me parece que vai ter uma prática de enfrentar dogmas que beneficiam somente alguns, né, como a gente já tem visto e falado. E falando ainda, né, desse governo e de pensar a esquerda se institucionalizar, eu fico muito preocupada de a gente repetir uma coisa que aconteceu nos primeiros governos Lula, que é do movimento social se sentir muito perdido. Tanto de de lideranças de movimento social ocuparem o governo, e aí o movimento social ficar fragilizado, ou o movimento também não fazer os enfrentamentos necessários ao governo, porque é um enfrentamento ao Estado. Para melhorar o Estado, a gente tem que fazer os enfrentamentos, isso é necessário e positivo. Eu fico preocupada de entender como é que a gente vai conseguir fazer isso. Ainda falando de 2013, né, as ruas, elas não foram ocupadas inicialmente pelo MBL. O MBL nem existia, o MBL é de 2014. Eles inventaram que eles tinham ocupado a rua. Quem ocupou as ruas primeiro, em 2013, foi o MPL, foi o Movimento Passe Livre, que estava à esquerda, que tinha um trabalho, uma luta de décadas, de anos, para a gratuidade do transporte, pela mobilidade. Só que a gente tinha a esquerda no poder, na cidade de São Paulo e no governo federal. E tinha uma coisa de, o que vocês estão fazendo? Vocês estão questionando um governo de esquerda? Isso abre precedentes horríveis. O que vocês estão fazendo? E ali tinha um tensionamento que a direita se apropriou da rua, a gente saiu da rua e eles ganharam para o WO. Tanto que hoje a gente nem fala mais de movimento Passe Livre, o MPL existe, mas na nossa percepção é como se ele tivesse se dissolvido, e o MBL tinha virado uma força política, ainda bem que hoje muito menos relevante. Mas a gente precisa entender um pouco o que é ser de esquerda, o que é a instituição, o que são os governos, e qual papel a gente precisa ocupar. Da minha parte, eu garanto ser movimento social, sociedade civil cobrando o governo, e cobrando um governo de esquerda, né? Eu ajudei a eleger um governo de esquerda para poder levá-lo cada vez mais para a esquerda. E acho que é esse compromisso que a gente precisa assumir como sociedade civil. E uma pergunta do Hamilton Faria.
Entendo que a questão religiosa é fundamental para assumir a radicalidade. Num país que sataniza as práticas religiosas da diversidade, como afirmar as religiões de matriz africana? Sair na rua, numa sexta-feira, vestida de branco, da cabeça aos pés, é uma experiência que mudou muito nos últimos anos. Porque teve um momento em que isso significava receber sorrisos na rua. Hoje, isso significa receber olhares muitas vezes agressivos, e para algumas pessoas isso significa, de fato, ser agredido fisicamente na rua. É um problema muito grande. E a política pública precisa enfrentar o racismo religioso. A gente precisa, de fato, de política que proteja as pessoas. Isso é fundamental. Mas tem também prática cotidiana que a gente precisa fazer. Então, declaração do censo, por exemplo, né, tem uma campanha de uma série de organizações, de entidades de religiosidade de matriz africana que afirma, né, sou do axé e digo, né, quem é do axé diz que é. Essa afirmação da prática de religiosidade de matriz africana como algo positivo, nomeado, e não como algo que eu tenho que esconder, ou, já que eu não tenho santo feito, já que eu não estou todo dia no terreiro, então não digo que eu sou de terreiro. Quando uma pessoa se diz católica ou evangélica, muitas vezes sem praticar a religião no seu cotidiano. Então, acho que tem uma série de afirmações no cotidiano que a gente precisa fazer, uma série de proteções que a gente pode fazer como sociedade, mas tem também o papel do Estado, de garantir a liberdade religiosa de todas as pessoas, e de não se envergonhar dessas práticas, né? Muitas vezes a gente vê um recuo de não poder fazer declarações de religião de matriz africana, porque senão isso significa muita agressão. Isso é um problema grande. Tem algo que a gente tem que fazer que é simbólico, mas também tem essa proteção muito prática que só o Estado pode fazer aos terreiros e a essa religiosidade. Agora, já indo para os nossos finalmente, né, terminando, eu queria que você esclarecesse o que é a Coalizão Negra por Direitos. Vou até brincar, Silvana, tem gente que quer falar, então que você escurecesse. É brincadeira, tá? Mas não tem nenhum problema em usar esclarecer, mas tem uma brincadeira que às vezes as pessoas falam, né? Tornar escuro também é tornar bom e elucidar, né? A Coalizão Negra por Direitos, ela foi formada em 2019 por uma série de organizações do movimento negro brasileiro, que são muito diferentes, muito diversas entre si, mas que entenderam que o momento político exigia ações conjuntas de incidência política, tanto nacional quanto internacionalmente. Então, logo que começou o governo Bolsonaro, que o Sérgio Moro era ministro, né, ele era um super ministro, todo mundo deve lembrar, ele fez aquele pacote tenebroso, genocida, chamado pacote de crime, que de anticrime não tinha nada, né, que era um pacote perverso, ainda mais rígido, para aprofundar o genocídio negro. E ali, uma série de organizações se estruturou para fazer uma denúncia para a Organização dos Estados Americanos, né, para a Comissão de Direitos Humanos, e depois uma parlamentar baiana entrou com um projeto de lei na Câmara Federal de revogação da lei de cotas. Então, de novo, né, essas organizações foram a Brasília se reunir com parlamentares negros, mas também com o então presidente da Câmara, e nessa série de articulações conjuntas, a gente achou que era o momento de formar uma coalizão, e aí, Coalizão Negra por Direitos, a gente deu esse nome em junho de 2019. Ali no final daquele ano, a gente fez um encontro internacional aqui em São Paulo, na Ocupação 9 de Julho, em que a gente definiu uma carta de princípios, e aí dá para acessar essa carta, é coalizãonegraporddireitos.org.br/sobre, né, que tem ali a carta de princípios, e as organizações que compõem a coalizão. Hoje são 250 organizações de todo o país. E agora eu também vejo um momento de desafio para a Coalizão Negra por Direitos, porque enquanto a gente tinha, né, um governo
de extrema-direita, genocida, tinha uma unidade construída entre organizações muito diferentes. Agora a gente tem um desafio que é um governo em que a gente tem esperança de interferir positivamente na construção de políticas que melhorem a vida da população negra brasileira. E aí a gente vai ter que aprender a lidar com as nossas diferenças de outro modo e tentar construir a partir desse novo cenário. Mas essa é a Coalizão Negra por Direitos e na Casa Sueli Carneiro a gente tem muito orgulho de ser uma dessas 250 organizações. Certo. E só tem mais uma observação aqui, né, que está falando sobre o diálogo intercultural e interreligioso, e perguntando se você teria algum exemplo ou alguma prática sobre isso. Eu particularmente não tenho, mas eu sei de organizações que têm. Eu sei que o ISER, por exemplo, que é o Instituto de Estudos da Religião do Rio de Janeiro, tem uma prática muito interessante, não só de estudos de diferentes religiões, mas também de prática interreligiosa. Eu sei que a RENAFRO, que é também uma espécie de rede, né, de organizações e terreiros de religiosidade de matriz africana, também tem experiência interreligiosa que pode ser interessante buscar. Então, eu buscaria na RENAFRO e no ISER o que tem nessa linha, que eu realmente não conheço. Obrigada, Bianca. Eu estou acompanhando aqui, né, pelo chat, vendo que as pessoas estão gostando muito, né, desse encontro, e que elas estão achando muito interessante, né, tem até a Raveli Migia, acho que é esse nome, se eu não estou errando, que ela está achando as abordagens super interessantes. E eu queria agradecer muito mesmo a sua participação, que está sendo, assim, uma tarde deliciosa, um encontro muito proveitoso para todos nós, né? E aí eu daria hoje o encerramento do ciclo Metamorfose. Nós estamos encerrando o terceiro ciclo, que, como eu disse no início, nós tivemos 3 ciclos até agora, né, desde 2020, e esse ciclo que ele teve o propósito, né, de falar sobre esperança e sonhos. Ele foi composto por 4 encontros. O primeiro encontro, que foi o encontro do bem viver, com o Amazonizar a democracia, que teve a participação do Alberto Acosta e do Caetano Scanavino. Depois, nosso segundo encontro, que foi sobre descolonizar o mundo e o pensamento, com a Sueli Ronick. O terceiro, que foi por uma esperança ativa e transformadora, com Douglas Barros. E o de hoje, né, esse encontro delicioso com a Bianca. Eu convido as pessoas que não puderam acompanhar todos os encontros, que os ouçam, né, e até dá para assistir, né, pelo YouTube, no canal do SESC. E eu passo a palavra para o Jair, agradecendo demais ao Jair e ao SESC pela oportunidade de podermos realizar mais uma vez o ciclo Metamorfoses. Antes de encerrar, se a Bianca quiser fazer mais algumas palavras ou finalizar de alguma forma, fica à vontade, viu, Bianca? Não, só agradecer imensamente, Jair, e agradecer a você, agradecer muitíssimo a Silvana. Muito obrigada, Silvana, pelas perguntas generosas, por essa troca tão bacana. Obrigada a todo mundo que mandou perguntas também, as intérpretes, a você, Jair, foi muito legal. Espero que tenha sido produtivo para quem nos assistiu, e é uma honra e uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada. Tenho certeza que foi muito produtivo. Digo por mim, muito, acho que você tocou em temas muito importantes, né, e acho que a partir dessa conversa que dialoga com temas que são importantes, são necessários, né, para a nossa evolução como sociedade, né, a gente entende que investir na cooperação
em vez da competição, na distribuição, no lugar do acúmulo, enfim, na circularidade, em substituição ao crescimento infinito e desordenado, são caminhos que a gente deve seguir, né? A gente deve olhar com cuidado para tudo isso. Eu acho que o ciclo ele passa por todas essas questões, e hoje a gente fecha aqui com chave de ouro com você, que eu tive a grata a possibilidade aqui, né, de conhecer, eu não digo pessoalmente, mas mais de perto, né, e que a gente pôde até falar de diversas questões aqui no bastidor um pouquinho, e agora poder te ouvir com toda essa propriedade e trazendo todas essas informações que a gente precisa conhecer mais, né, quem não conhece ainda. Em nome do SESC, então, agradeço a presença de vocês que nos acompanharam até aqui. Reitero os agradecimentos a Bianca Santana, né, e a Silvana Bragato, uma das curadoras que, juntamente com o Célio Turino, com a Américo Córdula, com a Milton Faria e o Antônio Martins, idealizaram esse importante ciclo que a Silvana acabou de citar, todas as atividades que foram percorridas, né, que eu pude participar junto com vocês aqui, apresentando e dialogando previamente durante todo o processo. Então agradeço bastante a todos vocês que estiveram aqui conosco e que vão continuar e poder participar posteriormente pelo YouTube, né, que essa atividade fica gravada, né. Aproveito também para agradecer às intérpretes de Libras, a Tabata e a Camila, e da estenotipia, realizada pelo Felipe Siciliano, que foram fundamentais para a realização plena e acessível deste encontro. Saltamos que essa conversa permanece gravada, como eu acabei de dizer, e disponível no nosso canal do YouTube. Lembramos também que é importante que vocês participem, né, acessem o nosso link e respondam ao questionário, ao breve questionário que tem lá, para nos auxiliar a mensurar, né, a qualidade e relevância de tudo que a gente tem feito, dessas nossas ações online. Desejamos a vocês uma ótima tarde e até a próxima atividade do SESC Ideias. Um grande abraço.